Boa tarde, gente querida de Deus. Estamos aqui mais uma vez com vocês no aconchego do coração de Deus. Então a gente convida você essa tarde para abrir sua cabeça, abrir o seu coração e chamar Jesus para dentro, porque é isso que a gente quer fazer aqui, né? Em todas as situaçõezinhas, por menores que elas sejam na vida. Quero dar um beijo na Ana Eudóxia, que está também mandando um beijo para todo mundo, né, Aninha? A Cacau, que está com uma voz super sexy. Hoje, fala aí, dá uma boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Olha que legal. Outra vez, Cacau quase não deu, vai. Que isso? Vamos. Boa tarde. A gente quase sugeriu a ela que fizesse a linguagem dos sinais hoje, porque ela não está podendo falar. Mas é que a gente não ia entender nada também, ia dar no mesmo. Ia ficar muito engraçado, né? É. Dorinha, muito obrigada, Dorinha. Boa tarde a todo mundo, prazer é nosso. Karine. Boa tarde. Tudo bom, querida? Tudo ótimo. Nós estamos também aqui com uma amiga que a gente, infelizmente, você não vai poder ver, porque foi a condição para que ela estivesse hoje aqui, é que a gente não a filmasse. Então, ela é a Joana, ela está atrás da Karine, e você fica na curiosidade, porque também nós todas aqui ficamos na curiosidade de saber quem é que está aí, por aí, né? Aí, propriamente dizendo, na sua casa. Então, vamos primeiro aqui com a Dorinha, porque então, a gente tem o e-mail da Valéria Tokunaga, ela está muito alegre, muito feliz. Que bom. E agradecendo muito, eu vou ler só um pouquinho que ela diz aqui. Tenho orado por vocês e com certeza vocês já têm ajudado muitas pessoas e eu me incluo nesse grupo. E é bom a beça, assim que ela diz. E ela manda uma frase aqui pra gente compartilhando conosco. Não sou um livro aberto, mas também não tão fechado que você não consiga abrir. Basta ter jeito de saber tocar as páginas uma a uma e descobrirá de que papel é feito cada uma delas. Aí ela comenta, quando 10 anos atrás eu estava numa igrejinha, eles diziam para mim, Valéria, sua vida não é um livro aberto, mas sim um litro aberto. Vixe, então hoje eu sou um barril aberto. E isso é um fim da picada, ela coloca. Mas ela está muito alegre, dá muito graças a Deus pelo programa, Valéria. Que bom. Um beijo para você, Valéria. Cuidado com o barril. Prefiro o litro. Tem mais bom senso no litro do que no barril. E também tem o Berane Medeiros, lá de Pernambuco. Está muito feliz pelo programa. E ele quer dizer para você, Adriana, que ele gostou muito da palavra quando você falou sobre a importância do cuidado com o nosso interior e não com a preocupação dos modelos exteriores. E a gente quer criar um mundo externo para a gente, esquecendo que se o reino só existe quando ele está dentro em mim, não adianta ele estar dentro do outro, que para mim essa consciência não existir, tudo que não existe na sua consciência não existe, querido. Então a gente tem que realmente nos fazer confortáveis nesse mundo interior e criar um mundo interior confortável, sem essa preocupação em demasia, né, com as vigências da hora, do momento, né? As fachadas, porque eles vão inventando coisas, só para nos infelicitar. Então, né? É verdade. Que bom, um beijo para você também. Agora nós vamos falar com a Joana, que está aqui, incógnita, completamente escondidinha. Um brinde para você, Joana. E nós somos todas ouvidos aqui. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, desse acolhimento de hoje, e explicar que não é por falta de vontade de estar aí conversando com vocês, mas para preservar uma pessoa envolvida nessa história, que vocês vão entender que também sofre muito. Eu já há algum tempo me relaciono e agora terminamos um relacionamento com uma pessoa que amo demais e que descobri que sofre de um transtorno que é chamado de bipolaridade. Eu não sabia exatamente o que era isso, enfim.
já tinha ouvido falar de depressão e tal, e era isso que no começo ele me dizia que tinha. E Joana, se você teve esse relacionamento, de quanto tempo com essa pessoa? Então, a gente convive há 2 anos e o relacionamento ficou mais forte nos últimos 5 meses, né, que a gente teve um aprofundamento dessa relação. Aí, depois desse aprofundamento, houve o término? Depois desses 5 meses de intensidade? É porque foi quando houve o manifestou a crise. Porque a bipolaridade, muitas vezes, ela não se manifesta o tempo todo. Isso que eu ia te pedir. Você pode explicar um pouquinho para quem está nos escutando, porque você, com esse relacionamento ligado ao coração, faz com que a gente tenha interesse de saber mais a respeito da doença do outro. Você Então, pode explicar para a gente o que se trata? Posso explicar, até porque nos últimos meses, eu mergulhei nisso, né? Pesquisei e busquei ajuda médica e tal. Imagina. A bipolaridade é um transtorno psiquiátrico onde a pessoa ela apresenta 2 estados. O estado da mania, que é chamada quando a pessoa entra numa euforia descontrolada. E quando ela está nesse estado, ela acha que ela é um super-homem, ela faz coisas absurdas, ela gasta mais do que pode, ela passa 3, 4 dias sem dormir, faz coisas que depois ela não tem consciência nem de que fez. E a outra fase da bipolaridade é a depressão, que em alguns casos, e o grau também pode variar, a pessoa fica muito deprimida. No caso, a pessoa ficava dias no quarto, sem conseguir falar com as pessoas, sem conseguir trabalhar. E você vendo que a pessoa tenta sair desse problema e muitas vezes não consegue, né? Sei. E o que ocasiona a bipolaridade? Pois é, não existe, Adriana, assim, um fato claro. Tem uma predisposição genética e para as crises, muitas vezes existem fatores estressantes. Uma perda muito grande, uma separação, momentos de estresse no trabalho. Tem muita gente também que afirma que uma depressão mais prolongada causa bipolaridade. Olha, não é comprovado. A bipolaridade ainda pelo tudo que eu estudei, que eu pesquisei e que eu conversei com médicos, ainda é muito difícil o diagnóstico. Muitas vezes leva 7 anos para a pessoa ter essa doença diagnosticada, porque muitas vezes ela só apresenta a fase depressiva. E aí o grande erro é que a pessoa é tratada como um depressivo. E esse é o erro do os tratamento. antidepressivos, eles agravam a bipolaridade. Então, muitas vezes a pessoa tem uma bipolaridade leve, e tratada ao longo do tempo com antidepressivo, não é para ser tratado com antidepressivo. Estou falando que já foi constatado que uma pessoa que fica na depressividade sem tratamento por muito tempo, ela desencadeia uma bipolaridade. Não é em todos os casos. Pode ser. Não, pode ser. Pode ser que ela esteja apresentando ao longo dos anos só a fase depressiva da doença. O que é mais curioso é que metade das pessoas, garanto, que estão nos ouvindo, falou assim, peraí, será que ela podia repetir tudo de novo? Porque eu acho que eu sou assim. Às vezes eu estou super animada e às vezes eu estou completamente no fundo do poço. A vida atual leva a isso, mas não chegou à bipolaridade. Não. Quando a gente tem essas oscilações em menor escala, né? A gente tem um pouco dessas variações, mas o bipolar é absurdo. É como se hoje eu digo que eu convivia com 2 pessoas. Ou às vezes até com 3, porque tem a fase neutra. Que é quando a pessoa está ali no estado mono, é quando você acha que está lidando com a pessoa normal. Mas você nunca sabe como a pessoa vai estar no dia seguinte. E é muito difícil, assim, a gente se envolveu mais fortemente, eu acho, numa fase que ele estava eufórico, assim, numa euforia leve. E foi tão profundo, e eu entrei, assim, tão forte nessa história, que depois da primeira crise depressiva, eu percebi o abismo que eu estava lidando. Porque a pessoa sai da crise depressiva não querendo mais ter nenhum tipo de relacionamento, nem com você nem com o mundo. Porque nessa fase ela realmente parece que ela está morta. Não tem energia nenhuma no corpo. E realmente você às vezes fica falando, não, sai daí, você pode. Você ora, eu só orava e continuo orando porque eu quero o bem dessa pessoa. Mas o médico diz, realmente, nessa hora, quando ele diz que ele não tem nenhuma energia no corpo, ele não tem, assim, quimicamente. Baixa todos os hormônios, é uma coisa assim absurda. E assim, o meu drama maior hoje
não saber lidar com a minha impotência diante disso. Acho que isso é o mais difícil, porque você não acredita que você não pode interferir. Ajudar. É. E isso é muito duro, porque a gente sempre acha que a força de Deus vai vir, que o milagre vai acontecer, mas não acontece assim tão fácil. Claro que a gente não pode perder a fé, e eu acho que sim, o mais importante é que as pessoas busquem o tratamento e que façam o tratamento como ele deve ser, porque muitas vezes o que acontece é que, principalmente na fase da euforia, você acha que você é ótimo, que você pode tudo e que você não precisa, que você está curado, né? Então, quando você está na depressão, você tem mais consciência disso. Quanto tempo, mais ou menos, no caso dele, demorava a fase de euforia para passar depois? Porque você sabe que tem o borderline, né? Na verdade, ele, nos últimos tempos, tem manifestado só as fases de depressão profunda e o que eles chamam de hipomania. São pequenas fases de euforia. Então, são fases mais controláveis. Você compra demais, você estoura o cartão de crédito, você fica mais eufórico, quer sair, quer dançar, tal, de uma maneira descontrolada. E depois, na semana seguinte, você cai de novo numa depressão que você passa, às vezes, uma semana. E o que estava acontecendo era que esses ciclos estavam ficando cada vez mais curtos. Porque muitas vezes você pode ficar meses sem ter nenhuma crise. Se você está medicado, isso é importante que as pessoas saibam. Corretamente medicado. Se você está medicado, fazendo a terapia e seguindo tudo à risca, você tem muito mais chance de ficar estável por mais tempo. Mas isso não é garantia também de que você não vai desenvolver a crise, né? E no caso dele, eu acho que ele não estava se ajudando muito, porque muitas vezes... Ele é totalmente consciente da doença? Ele é consciente da doença, mas não é consciente de que ele precisa de um tratamento contínuo. Fazer mais a parte terapêutica, sabe? Os remédios ele toma? Ele toma os remédios e tem que ajustar os remédios, tem isso também. Eu vejo nisso uma dificuldade enorme das pessoas de quererem se medicar, não querem tomar. É uma espécie de negação da doença, né? No caso, acho que não é nem a medicação. No caso dele, é realmente lidar com os processos e sair desse ciclo vicioso. Eu dizia sempre para ele, faça diferente. Você faz há anos igual e você não vai obter o mesmo resultado. Vai obter o mesmo resultado. E ele não acredita. Porque ele acha que não... que por mais que ele faça, não tem, ele já perdeu a esperança, assim, pelo que eu sinto. Sim. Não tenho solução. Eu não tenho... Ele olha para mim e diz, eu não posso me relacionar. Você não merece sofrer. Eu não tenho direito de me relacionar com ninguém. Sabe? Então, uma pessoa que não vê mais esperança na vida. E não vê uma esperança de cura. Então, eu vejo que muitas vezes vai empurrando com a barriga. Ele perdendo... Relacionamento já é uma coisa que demanda da gente uma energia enorme. Se ele mesmo não está conseguindo se controlar, como é que ele vai controlar algum tipo de relacionamento? Pois é. Quer dizer, a estrutura da pessoa que está com doente tem que ser bastante forte. Exatamente. E a pessoa tem que ter toda a vontade de não se misturar com a doença. Exatamente. Né? Mas o outro também, eu também li vários blogs, páginas e tal, de grupos de pessoas que se relacionam, né, com bipolares. E, assim, é uma característica deles, essa instabilidade também faz com que eles fiquem extremamente confusos e eles não sabem exatamente o que eles querem. Então, a mesma intensidade... Não confiam mais, né? A mesma intensidade que você entra também num relacionamento... É a mesma intensidade que você vira uma pedra de gelo. Então, e no outro dia você já não lembra que você estava se relacionando daquela maneira com aquela pessoa. Agora, Joana, depois dessa super aula que a gente teve aqui de bipolaridade, qual seria a sua questão para colocar para a gente? Seria como lidar com essa impotência. Eu acho que é o maior, sabe, Adriana? Porque às vezes eu acho que eu ainda tenho que lutar por isso, sabe? Que eu tenho que estar lá do lado, que eu tenho que dizer, não, vamos juntos, a gente vai encontrar uma solução, se é que isso é possível. Até que ponto eu devo
porque é um sacrifício, assim, você realmente abraçar uma coisa dessas é como você escolher se relacionar com uma pessoa que tem uma doença terminal, uma coisa grave. Então, assim, o desprendimento e o amor tem que ser muito grande, Claro. sabe? Então, até que ponto a minha sanidade primeiro? Então, essas questões todas estão muito confusas na minha cabeça, sabe? Eu tenho buscado... Olha, eu não tenho o menor pudor de te dizer que é a sua sanidade primeiro. Em primeiríssimo lugar. E essa coisa, porque o que adianta você estar do lado de uma pessoa insana? Você completamente... O que você pode acrescentar a ela se não mais dor? E aí o que você vai estar aproveitando para si? Quer dizer, os dois vão para o buraco. A impotência é uma coisa inerente à vida. Ela, da mesma forma que ela maltrata a gente, porque a gente sabe, nós que somos mães, que a primeira impotência é nesse sentido. A Cacau tá assim, ó. Verdade. Né? Porque dependendo das fases, a nossa impotência é maior. E quando a gente vê que o filho escolheu um caminho e você já não está mais naquela fase de puxar o menino pela mão e dizer, não, você vem comigo porque você é pequeno. E quando o garoto não é mais pequeno? Né? E quando o garoto já está naquela fase de dizer, não, eu sabo, você não sabe. É uma impotência. Então a gente começa por aí trabalhando a nossa impotência. E graças a Deus que nós temos um Deus sobre nós, porque a impotência também gera na gente um espírito quebrantado, que é muito mais lucrativo na hora da gente enfrentar os problemas do que o espírito do yes, I can. Isso sem nenhuma crítica ao nosso querido. Mas essa postura que você pode tudo, é uma furada diante da vida, é uma furada, porque você tem que andar mesmo, quebrantado de andar, sabendo que tem coisas que você pode ajudar e tem coisas que você está realmente impotente. Ontem, na reunião ali das mulheres, a gente ouviu, vocês não sabem como eu escuto aquilo. Eu escuto aquilo do mesmo jeito que vocês. O coração pleque, quebrado. Né? De uma senhora que está sempre com a gente, que é muito nossa amiga, e está com o marido com uma doença crônica que dura já, sabe? É uma coisa... E a gente fica... também dá impotência quando a gente sabe que isso aqui é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e você prega para as pessoas e você vê uma impermeabilidade fantástica daqueles que vão criticar, doidado, achar que você está querendo não sei o que lá, que isso é uma utopia, e você está falando, meu filho não é o caminho das pedras, confia. Mas essa impotência é bom para que a gente saiba que ele é Deus. E que a gente não se banca com e que a gente não banca, a gente não banca a gente não banca a própria felicidade, a gente não banca nada, a gente não banca o dia de amanhã, a gente não banca o dia de hoje, a gente não banca um passo ali. E daí é que faz a nossa coragem ficar maior, né? Porque se não fosse essa fragilidade, nós seríamos emburrecidos. E eu vejo que, na verdade, isso deve ter enriquecido muito você, a sua alma, embora tenha sido uma coisa sofrida. Você é uma pessoa muito mais rica agora, hoje, né? Mas essa impotência é uma coisa que você tem que aceitar, você não pode ficar brigando com ela, e nem transformar isso como um peso de obrigação, porque a gente não consegue, só tem um Salvador. A gente não pode, a gente tem que chegar no limite daquilo que não nos faz mal. Porque a partir do momento que está fazendo mal, é o que a gente sempre comenta na reunião de mulheres. O mesmo conselho de avião. Eu ia lembrar dele agora. Tá com falta de ar? Filhinho, põe primeiro a máscara em você. Depois que você já respirou, você está apto a fazer outros respirarem. Porque você cai roxinho botando ar no outro. E eu acredito que você já devia estar assim, sem força. Com certeza. Né? Sem força nenhuma. E duas pessoas que ficam tentando isso até o fim,
ser o salvador daquele que muitas vezes ou não está consciente da sua própria cura, ou já está confuso demais, ou então não quer a cura. Não quer a cura, porque fora isto, ele é um ser por dentro. Ele pode estar com todo esse desbalanceamento químico que leva ele a euforias, leva ele a depressões, mas ele tem uma alma, ele pensa. Uma pessoa que imagina, né? A síndrome de pânico. O que não é a síndrome de pânico? Um dia a gente estava conversando aqui, eu falei, meu Deus do céu, com o mundo como está, o desamor que está se apresentando, a guerra, que está todo mundo se devorando e se mordendo, a gente não confia nem mais naqueles que estão vivendo sob o mesmo teto. Anda todo mundo, é uma coisa horrorosa. Eu não sei como é que não estamos todos com síndrome de pânico. Não é? Então, quer dizer, às vezes a pessoa não quer nem se curar porque ele fala assim, escuta, às vezes a pessoa também é tão consciente, tão sensível, que fala, o que eu vou fazer nesse mundo com a minha cura? Isso é o auge da desorientação. Adriana, pode continuar. Não, eu já estava terminando. Eu acho que a única coisa que eu tenho para te responder nessa coisa da impotência é isso. E de que você realmente não deve botar a sua sanidade em risco por nada. Mas que as únicas pessoas que tentam isso até o fim é mãe e mulher. Mãe e mulher. E nem sempre Filho, a mulher quando vê aguenta. que a mãe já está demais de bipolaridade, ele vai tomar um uísque lá e deixa, e depois passa mais um mês, mais 2 meses, 3 meses. Né? Eu queria voltar um pouquinho. Salvo algumas pessoas que eu conheço, manda até um beijo para ela, viu? Você sabe que eu estou falando com você, começa com N. Beijinho. Mas, fala, Dorinha. Essa questão da impotência que você está respondendo, só para poder alargar um pouquinho mais, você colocou que a impotência é uma situação que todos nós devemos estar conscientes, que somos mesmo impotentes diante de toda e qualquer situação. Foi isso que você disse, né? Porque aí serve para solução para todos os outros problemas. Jesus responde isso da seguinte forma, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos. Nem por isso, nem com aquilo, nem com as coisas mais básicas da vida, quanto mais com uma coisa que você não pode resolver. Uhum. Ele diz, não fica ansioso pelo que você vai comer, ou vai beber, ou vai vestir, ou vai não sei o quê. Porque você não pode acrescentar um dia a mais na sua vida, 30 segundos a mais na sua vida. Do outro, né? Quanto mais na vida do outro. Então, o amor faz com que a gente tenha esta preocupação, mas Deus coloca isso num estado que a gente possa lidar com isso. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, segue o que eu estou dizendo, que você vence aqui nas minhas costas. Uhum. No caso, você não precisa nem andar, porque eu sou o caminho. Vem para cá. Né? Caminha comigo. E respeitar também o limite, né? O limite de cada um. Às vezes a gente dá conta e às vezes a gente não. E aí eu lembro aquela história do meu irmão, que a minha irmã dava conta de algumas coisas e eu dava conta de outras. E eu não ultrapassava o meu limite. Porque ultrapassar o meu limite é tirar a máscara da minha cara, sabendo que eu preciso ajudar os outros ali de alguma forma. Então, assim, respeitar esse teu limite eu acho que é muito importante. Não é um limite, eu não quero mais de, sabe, pessoa que está fazendo picuinha. É um limite teu de não conseguir passar daquele se ponto. passar, desanda. Desanda, porque senão desanda. Esse mesmo irmão, desanda para ela, desanda ele pra tinha uma ele, namorada, e eu lembro que no acidente que ele sofreu um acidente de moto, e graças a Deus, a época que ele sofreu o acidente, ele estava muito bem, porque ele mexia com droga, mexia com um monte de coisa. E nesse dia ele estava limpo, estava ótimo, estava curando um pé machucado. E ela não aguentou durante todo o tempo. E a gente teve que respeitar, e ele também. Porque a pessoa não precisa passar do limite dela. Porque realmente desanda a própria vida. Né? Você às vezes abdica, abre mão de algumas coisas que você não tem certeza se aquilo é. Como a Adriana falou, quem faz isso muito mais vezes, eu nem vou estender para a mulher, é mãe. Normalmente é mãe. Abre mão de tudo, faz tudo. E aí eu vou consertar aqui. Meu pensamento é que a gente é impotente como mãe do momento que a criança nasce. Claro, não tem poder sobre nada. Se eu não tenho sobre a minha vida, que dirá sobre a dela. Né? Então, quando a criança nasce, que você se vê lá, pela primeira vez, febre,
sei lá, acorda de madrugada, não sabe como lidar. Você se vê impotente de tudo com aquele serzinho, né? E quantas mães têm crianças pequenas doentes em fase terminal? Imagina o nível de impotência. Com certeza. É um negócio violentíssimo. E essa impotência machuca a gente, né? É relativa ao amor que a gente tem pela pessoa. Agora, a gente tem que ver também que é relativa também ao grau de codependência que a gente tem com a pessoa. Então, a gente tem que saber fazer a diferenciação e não tentar também, por causa do amor, aproveitar uma situação que para você vai ser maléfica depois. Né? Porque a gente fica tentando aproveitar até o fim, o máximo. O que eu posso salvar disso? Né? E tem gente que se conforma, inclusive, de falar, não, se eu só tenho 1%, eu fico com 1%. Adriana, e é importante esse alerta para não entrar e se adoecer junto. E que eu conheço casos de pessoas que adoecem e a pessoa está melhorando e ela não conforma da pessoa melhorar. Aí ela tem que adoecer mais a pessoa porque a vida dela é cuidar da doença do outro. E se o outro, pelo amor de Deus, se ele que explica se isso ele sarar... maravilhosamente, graças a Deus não é o caso da Joana, mas explica isso que você está dizendo, é Jardim Secreto. É mesmo. Vocês já viram? Já sim. Que a mulher mantém o o garotinho. menino... O filme lindíssimo. Lindo. Lindo para explicar esse Pra ele negócio não andar, aí. né? Aquela coisa toda. E assim, se a pessoa dá uns índices de melhora, a outra que está cuidando, que já abdicou da vida toda, já não sei o quê, começa a ficar apavorada, porque se a pessoa sarar... Como é que fica a vida dela? Como é que vai ficar a vida O que eu vou dela? fazer da minha vida Entendeu? agora, né? Então, assim, e é muito triste. E é muito triste você ver isso. A pessoa também já não consegue mais saber que ela está nesse estágio. E aí é uma eterna doença. E o mais importante e é que só a gente... Jesus mesmo na causa, tanto para um... não, sério. Tanto pro que está doente quimicamente, né, que precisa de toda essa... quanto para a pessoa que está cuidando. Né? Mas o que Eclesiastes nos ensina é que tudo que vier à sua mão, faça conforme a sua força. Não com a força que você gostaria de ter, ou com a força da potência que você gostaria de ter, porque é ali, a sua força determina. Ontem a gente estava lendo o Evangelho daquela mulher que veio derramar o bálsamo sobre Jesus, e Jesus, na hora que estava defendendo a mulher da crítica dos outros, da inveja dos outros, de tudo dos outros, falou, deixai-a, ela fez o que pôde. A gente faz até onde a gente pode fazer com a força que a gente determinar. Então, nesse caso, o mais importante é você ver, você fez o que pôde, chegou num limite que você viu que não podia mais, que ali a impotência estava sinalizando para você que o seu relacionamento não ia adiante, nem como relacionamento, nem como melhora para o doente. Né? E outra coisa, se você está em casa e está vendo isso, tem alguém doente, Jesus perguntaria, pergunte àquele que está do seu lado, queres ser curado? Porque depende do nível que a pessoa quer ser curada. Porque muita gente quer mais ou menos, ou não quer, ou não sabe que precisa, ou faz de conta que quer e não quer. Às vezes é cômodo, né, também, a doença. A família toda acolhe um doente. Né? Então... Tira a responsabilidade de tudo, dos atos. Tá? Lembrei de uma situaçãozinha muito tola. Não ia falar, gente, pelo amor de Deus. Mas é muito bobinho mesmo, só que assim, foi uma coisa que eu fiz durante muito tempo. Por eu ter nascido com aquele probleminha na boca, né? Fiquei muito afastada dentro de casa, até mesmo por conta de ser a do meio dos 3 últimos filhos da minha mãe. Tinha uma série de questões, sempre fui muito quietinha, gente, por incrível que pareça, muito calada. Muito calada. Aí, assim, eu perdi, acho que eu estava aqui na linha do pensamento. Uma coisa tola. Agora você me entende. Não, aí assim, voltei. Peguei a esclerose aqui da... Eu achava, não sei se por conta dessa doença que eu tive quando pequena, e eu talvez tivesse muita atenção, quando eu percebia que, porque minha mãe dava atenção para todos os outros filhos, gente, era muita gente dentro de casa, né? 6 filhos. Eu era a 5ª. Então era atenção demais que tinha que dividir. E eu percebia que quando eu adoecia, eu tinha mais atenção. Não é uma doença que você tenha, como meu irmão, né? Uma esquizofrenia que ele vai levar para o resto da vida.
Mas quando eu adoecia de febre, tinha catapora, sei lá, quebrava um braço, eu recebia mais atenção. E eu fazia isso. Fazia uso dessa coisa de, às vezes, inventar que eu estava meio dodóizinha, para minha mãe ficar me bajulando, para minha mãe ficar... Eu acho que a gente faz muito isso, né? Sem perceber. Né? Sem perceber. Imagina isso na mente da gente impregnada. Mas a gente traz isso para a vida adulta e faz isso de uma maneira mais sutil mais e vai diluindo leve. isso em um monte de atitude. Certeza, mas se não tomar... Né? Até olha, estou morta de dor de cabeça. Ou seja, me deixem hoje. Porque hoje eu quero... Não é nem por falta de atenção, é por excesso. Não quero atenção hoje. Me Por deixa. favor. É verdade. Só queria complementar uma coisa que você colocou agora, que essa coisa de realmente você querer estar bem, acho que foi uma das coisas importantes para eu perceber que realmente estava chegando no meu limite. É porque eu percebo cada vez mais que, mesmo que seja num movimento inconsciente, ele não quer estar bem. Então, assim, mecanismos de autossabotagem, por exemplo, existe uma recomendação médica, por exemplo, agora você tocou no ponto. Ele, por exemplo, não pode tomar os remédios e usar... não pode tomar álcool, não pode, por exemplo, ele fumava maconha, mesmo que esporadicamente, e a médica já tinha dito, você não pode fazer isso, nem que seja uma vez por mês, porque isso pode agravar o seu nível da bipolaridade. Do nível 1 você pode passar para o nível 5. E mesmo assim ele dizia, não, a minha médica, ela não sabe de nada, ela é careta, uma vez por mês não faz mal, sabe aquela coisa quando você quer se enganar? E realmente ele piorava demais. Então, assim, essas pequenas coisas mostram que realmente a pessoa não quer. E todo esse amparo da família que você falou é exatamente a estrutura de vida que ele tem hoje. Toda amparada pela família, porque na hora que ele fraqueja, a família está ali, a família ajuda financeiramente. Para que ele vai sair para o mundo? Exatamente. Então, para que eu preciso... Troca até de médico. Eu já vi pessoas trocando de médico. Ele já trocou várias vezes. Né? Terapeuta, a então... fala assim, não, esse médico não foi bom. Para uma pessoa sadia, isso seria abrir mão da vida. Para ele, é ganhar a vida. Porque ele está abrindo mão de várias coisas, inclusive de um relacionamento que ele está perdendo, viu? Já posso dizer? Com certeza. Eu já estava ouvindo uma música da Maria Bethânia que dizia, você me perdeu. E aí ela dizia várias coisas e no final, quem perdeu foi ele. Porque assim, e não só eu, ele perde mão, ele abre mão de coisas importantes, agora, o que uma você carreira precisa profissional. saber também para se curar mais rápido é que ele não está se importando de te perder. Eu tenho certeza. Entendeu? Isso aqui é o doído, mas é isso a realidade. Dói. E tem os dois lados da moeda. Ele está perdendo, realmente está perdendo. Com certeza. Né? Até porque você é uma pessoa ótima, maravilhosa, tenho certeza super disso. inteligente, linda. Agora, ele não está se importando de perder. Ele porque ele não está se importando de perder a própria vida, não é nada pessoal. É isso mesmo. E você também tem que fazer esse descolamento psicológico de ver que, olha, não é pessoal. Não é porque sou eu. Não é porque sou eu. Não, é porque é ele. É porque é ele. É porque é ele. E isso Exatamente. é duro. E eu já ouvi isso da boca dele. Sou eu. O problema sou eu. Pois é. Eu me perdi. Então, realmente, quando você se perdeu, você não tem como encontrar com outro, né? Você ainda está no luto por esse relacionamento? Você está entrando no final do luto. Tá no final do luto, graças a Deus. Deus tem sido muito bom agora comigo. Agora bota a cara para fora da janela, vai viver, deixa o sol entrar, espana os móveis, muda o guarda-roupa, faz qualquer negócio. Estou fazendo tudo isso, Adriana, graças a Deus. Tudo, faça tudo. Deus tem sido muito bom e sim, eu tenho procurado olhar por esse lado. músicas da Maria Bethânia. E ouvindo. Não, mas é do travesseiro. Não, é o disco novo dela, viu? Não, ela tá numa fase iluminada, Adriana. O último disco dela é cantando muito e muita coisa pra Deus, inclusive, viu? Pra cima, né? Pra cima. Porque eu conheço a minha fase. De Maria Bethânia. Me arrastando pelos no seu pés, aos pés da cama. Chega de tentar dissimular e disfarçar. Não, ela não tá nessa fase. E se você quer sair do luto ouvindo esse tipo de coisa, rapaz, você tá chamando o luto pra si, né? Você não tá querendo se curar. Não, mas esse disco dela é pra cima. Ai, que bom. Graças a Deus. Então é isso. Além de todo o questionamento, eu acho que eu queria também compartilhar isso, porque eu sei que tem outras pessoas que estão passando por isso ótimo. E acho que a gente trocando as experiências, com certeza, por mais que sejam dolorosas, acho que engrandece, né? As pessoas que às vezes estão sem enxergar isso, né? Enfim.
Graças queria a Deus agradecer, pela queria sua agradecer. libertação. Nós ficamos assim super felizes de saber que principalmente você está no final do luto. Amém. A gente ora para que você se restabeleça, põe o pé no chão, se restabeleça como pessoa. Não tenha... É impossível falar assim para você, não tenha recaídas. Né? Mas eu espero que você não tenha. Que sejam leves. Que sejam leves, breves e conscientes e trabalhadas por você, dizendo, não, peraí, essa doença não passou para mim e eu quero ser curado. Eu quero dar oportunidade, não vou me deixar perder nessa. Né? Você é cheia de vida e, pelo amor de Deus, vamos para frente e a gente te abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente te abençoa em nome de Jesus. Brevemente estaremos com ela aqui, contando do seu noivado e futuro casamento. Muita água vai rolar ainda, que ela precisa se divertir agora, né? Botar os pés num spa, levar uma massagem do alto a baixo e se tranquilizar principalmente, né? Descansar mesmo. Descansar porque você tem um Criador que te ama. É verdade. Amém. Essa coisa a gente perde muita energia. Eu te agradeço demais por você ter essa coragem. Coragem não é mostrar a cara no sentido de mostrar qual é a face, que para você não interessa, mas dela estar podendo falar de uma coisa que foi muito doída para ela. E compartilhando, eu acho que a gente aproveitou a beça. Obrigada, Joana. Eu que agradeço. A gente estava ali nos bastidores antes de começar o programa e a Joana estava compartilhando que o que é difícil é que às vezes nesses momentos, nesses up and downs dele, ele liga para ela. Isso eu tô que com saudade, é o papel de mosca. Não sei o quê. Isso Conhece papel de mosca? Não. É um papelzinho assim que tem uma colinha, uma coisa... Atrai a mosca fica com a perninha lá assim colada, entendeu? E ela estando fraca, poxa, pega no momento desse. Isso é um apelo horrível. Isso detona, eu falei. Isso é um apelo horrível. É terrível, porque, né, ela Não tem tanto se restabelecer. Porque e o camarada... Assim como ele ainda está confuso com milhões de coisas, quem é que gosta de perder as pessoas, né? Ele quer ter ela ali na hora que ele quer ter ela ali. Que ele dá conta. Mas nas outras horas, ele não se importa de como é que vai ficar o coração dela de dizer, não tô afim, eu não consigo me relacionar. Mas aí a pessoa fica se também... desculpa na doença, né? Exato. Aí, ele Foi quer isso que ela que ela faça tava Exato, falando. a gente não pessoa se sabe desculpa na avaliar, a doença. gente não pode avaliar o quanto a pessoa faz uso daquilo. Né? Virou Como um muleta. mecanismo mental de defesa, de fazer. O que eu vejo atrás dessa bipolaridade dele é que tem muito de infantilidade, de não querer crescer. Totalmente. Totalmente. Não quer crescer. Traumatizado, quer ser um eterno adolescente. Pronto. Não quer crescer. Você vai espreme. Porque as pessoas não querem assumir essa grande libertação que é ir crescendo cada vez mais. E aí fica mais fácil. E Cheio de ficando remédio, independente. ir para médico, ficar dependente de toda a família, de todas as pessoas, né? É muito... A Dorinha vai dizer pra gente de um e-mail que a gente recebeu de um rapaz. Como é que é o nome dele? Qual rapaz? Rapaz que mandou isso, que eu fui ler o e-mail, eu tô lá lendo gostosamente, eu falei, nossa, mas olha, Foi o Alessandro que coisa. mandou o e-mail com esse texto aqui. O Alessandro mandou esse texto. Mandou o e-mail. Pois é, aí o Alessandro manda esse texto e eu aqui, uma desavisada, tô pensando que é um texto que o Alessandro mandou, né? E aí tô lendo muito bem assim, como eu vou ler agora para vocês. Dá linha na pipa aí. Dá linha na pipa, porque o computador tá preso. Tá preso aqui, peraí. Ai, dando linha. Aí eu tô muito bem lendo aqui o texto que o Alessandro mandou, que diz o seguinte: a sua cura é o outro. E eu vou ler bem bonitinho aqui para você aproveitar. Os caminhos do coração humanos são indecifráveis. Você vê gente sofrendo de tudo e vivendo como se tudo fosse normal. Você, por outro lado, vê gente sofrendo de nada, como se sofresse de tudo. Como a gente vê isso, né? O que está travado isso aqui, Dorinha? Eu adoro. Olha, eu amo o computador, viu? Adoro. Não, mas eu adoro. Eu adoro. Funciona com todo mundo. Ops. Deu. Então, você vê gente sofrendo de tudo e vivendo como se tudo fosse normal. E você, por outro lado, vê gente sofrendo de nada como se sofresse de tudo.
Na realidade, cada vez mais minha experiência vai mostrando que não há escolas psicológicas capazes de atender a cada alma humana. Não dá para dizer que Freud explica quase nada. Freud explica a si mesmo, e olhe lá. Sua psicanálise é autoanálise, por mais científico que ele pretendesse ser, posto que, por mais isento que fosse, a ciência que ele praticava só poderia ser verificada a partir dele mesmo. Não apenas de sua interpretação, mas de sua própria particular existencial experiência psicológica. Há pessoas que me procuram com crises de contornos freudianos. Para tais pessoas, Freud parece funcionar bem. E é verdade. Outras, porém, nada tem a ver com o que o Freud pressupôs houvesse em todo homem sem que haja. E é a mais pura verdade. Nesses casos, tateio até ver a porta de entrada da pessoa e, frequentemente, verifico que tal entrada não existe nas matizes das linhas. Por favor, faz alguma coisa aqui, porque agora surgiu uma parada. Você tá... É uma invasão de domicílio esse negócio. Você tá com esse negócio e entra assim um quadro, abre, fala fulano não sei o que lá. Então, o vírus da fulaninha de tal. Aí você já fica, entendeu? Se sentindo invadida. Um quadro daqui. Estão rindo. Não existe nas matrizes das linhas psicológicas clássicas ou pedagógicas e, portanto, demanda uma psicologia singular, tecida entre você e a pessoa. Jesus nunca teve uma psicologia que não fosse essa, singular, pessoalmente. Essa coisa de generalizar estava fora dele. Até porque ele é o criador, ele sabe que ele fez com particularidade cada um. Nós somos a multiforme sabedoria de Deus. Decida entre você e a pessoa, até que o sistema esteja mais ou menos visível e, portanto, discernível. Em outras palavras, eu vou te dizer, hein? De novo? Tá bom. Em outras palavras, tem que ser como Jesus praticava. A psicologia de Jesus era simples e servia das metáforas que as pessoas traziam e compreendiam. Tudo, porém, tinha a ver com aquela pessoa e não como com a matriz psicológica universal. Assim, com Jesus não há padrões. O padrão é o indivíduo. Por favor. Desse modo, cada pessoa demanda uma psicologia singular, por mais que os modelos psicológicos possam ajudar aqui e ali. No entanto, depender exclusivamente deles é pura tolice. O modelo de Paulo, a confrontação, é o que eu vejo que melhor ajuda as pessoas. E não é? Pois, de fato, trata-se de um método não metódico e que busca discernir a essência da questão e trata dela cara a cara, sem medo de afirmar, de indagar, de sugerir, de provocar, de perturbar mesmo. Até que a verdade vai aparecendo. E assim, a pessoa vai se enxergando e tomando as decisões práticas quanto a debelar o vício do sintoma como mal a ser tratado como causa, sem que o seja. Os pudores psicológicos atrasam em demasia a cura das pessoas. Vejo pessoas 8, 10, 12 anos em um terapeuta, ruminando os mesmos bagaços, pagando caro para serem ouvidas sem que isso deslinde qualquer coisa em seus interiores, até que chegue o dia da verdade. Então, sem pudor, atendo a tais pessoas. Algumas já sabem de tudo, até mais que a maioria dos psicólogos, e não é? Tem gente que já fez carreira, de tão profissionais como clientes que vieram a se tornar. A surpresa para elas é que o que durara anos, por vezes em 1, 2, 3 semanas ou em poucos meses, cede. Então começa a abrir o espaço interior para que, pela via da confrontação, a pessoa comece a parar de chocar seus quase dramas. E assim, chocar mesmo, de chocar, né? Chocar ovo. E assim, sem pena de si mesmo, uma das coisas que mais demora a cura é essa chocação de ovo. E assim, sem pena de si mesmo, sem transferências de nada para ninguém, sem autopiedade, é o que eu falo, do chão não passa, cara. Vamos encarar. A vida é difícil. Podemos repetir todas? A vida é difícil.
Adorei. Tem 3 professores que vieram repetir comigo. Bem feito. Detesto esse negócio de repetir. Onde eu estava mesmo, hein? Sem autopiedade ou autocomiseração, o indivíduo começa a reagir e em não muito tempo começa a ficar perplexo com os resultados, sem saber a razão de não ter que ser um processo necessariamente tão longo e demorado no atingimento dos desejados resultados. Na realidade, o que a maioria das pessoas necessita é do encaramento e da verdade. Noto o despreparo brutal da maioria dos chamados profissionais de psicologia. Dá até urticária. Alguns nada dizem apenas porque não tem mesmo o que dizer. Outros gostam da lentidão. É a terra de lango-lango, de lengo-lengo. Ela é lucrativa. Há ainda os que são tão doentes que fazem psicologia para se distraírem de si mesmo ouvindo os outros. Chegou nesse ponto, eu falei, não, esse cara tem inteira razão, tem toda a razão. Eu vibrando, falei, eu vou ter que ligar para a lição para perguntar quem é essa pessoa. Mas poucos há com consciência do que seja a ajuda que as pessoas precisam. Ora, isso sem falar naqueles que são pagos apenas para consentirem com o devaneio do indivíduo. São os psicólogos dos vamos que vamos. Colaborativo. Sim, você o paga apenas para que ele diga que você tem razão em soltar todas as frangas e todos os bichos do seu zoológico particular. No meio disso tudo, há alguns profissionais da psicologia que são de fato muito bons, embora poucos e raros. O que me ressinto mesmo é do fato que se houvesse entendimento do evangelho, vou repetir, o que eu me ressinto, faço essas minhas palavras, mesmo, é do fato que se houvesse entendimento do evangelho e amor e limpidez de propósitos, todo verdadeiro pastor de almas naturalmente seria um psicólogo. Mas quase não há tal coisa. A maioria dos pastores está tão perdida que nem mesmo dá conta da sua própria alma, quanto mais das dos outros. A receita de cura de Isaías é simples. Capítulo 58 de Isaías. Liberte os oprimidos, quebre cadeias nos outros, franqueie a vida do próximo, não fuja dele, e mais que isto, abra sua própria alma com aflito. Quando ele diz, abra a despensa da sua alma. O que é isso? Deslocando o foco de si mesmo para o outro, pois então se diz, a tua cura brotará sem detença. A melhor terapia desta vida será o serviço em amor. Quem se esquece de si e arranja olhos para a vida, em geral ficará curado enquanto limpa feridas e cuida de angústias alheias. Aquele, porém, que apenas cuida de si mesmo, de suas supostas dores e concentra-se exclusivamente em sua angústia, como elemento pivotal da existência universal, esse pode contratar o melhor psicólogo para que lhe ande a tiracolo, pois ainda assim jamais ficará curado. Ninguém sabe em que espírito o samaritano vinha em seu caminho. Entretanto, pouco importa se ele vinha cantando alegre, feliz e grato, ou se vinha sofrendo, angustiado e infeliz. Sim, o que importa é que ele olhou para o outro pior do que ele, o outro sem autodeterminação, caído no caminho, e mais, fez isso sem que se importasse quem ele ou o outro fossem um para o outro. Sem que fosse significativo, como o samaritano estivesse se sentindo, o que valeu foi o ato, foi o feito, foi a parada e o levantar do homem. Sim, o importante não era a subjetividade, mas a objetividade da decisão. Jesus não ficou teorizando, ele morreu na cruz. Ele fez o que era preciso, ele fez o que ele pôde. E o que ele pôde era tudo. Isso. Graças a Deus para nós. Digo isto hoje porque vejo que muitos dos que me escrevem jamais ficarão curados enquanto não se esquecerem de si mesmos e enquanto não transformarem sua auto-vitimização em ação proativa em favor da vida. Pense nisto.
e pare de lamber adoecidamente as suas próprias feridas. Aí, nesse ponto, quando eu cheguei aqui, nele que nos cura pela verdade e pela prática do amor voltado para aquele que vemos e que carece de graça e cuidado, caio. Eu não posso ser boa em nada. Como dizia uma moça que trabalhava para mim, quando ela errava tudo, ela falava, não posso ser boa em nada. Eu não posso ficar sequestrado porque ele é meu marido, mas que realmente isso tá bom demais, tá? Isso aqui está no site. E assim como tem essa preciosidade, tem outras que vão fazer muito bem para a alma de vocês. Então, não é porque ele não está mais respondendo as cartas que você deixou de ter essa riqueza para tirar você do buraco, para desinfelicitar você, entendeu? Para te trazer esperança, vida em Deus e para que você compreenda o evangelho da verdade sem doença, para que ele possa te atingir. Porque esse evangelho adoecido que estão te apresentando, está fazendo esse estrago que você tem visto. Então, por favor, acione aí o site e veja o que é a vida em Jesus, a vida em abundância que ele prometeu para as nossas almas. Amém. E aí, Dorinha? Bom, a gente tem outros agradecimentos aqui do Carlos, que ele disse para nós que ele acabou de descobrir o programa e está muito feliz com o programa. Ai, que bom! E a Marta, Carlos, obrigada. Nós falamos sobre ela, acho que uns 2 programas que ela estava tomando uma medicação. Ah, eu sei, aquela que precisa ter o neném. Eu vou ler um pouquinho, é pequenininho. Olá, meninas lindas do Dribate. Hoje eu quero agradecer pelas orações, estou sem o remédio e até o dia de hoje está tudo bem. Ela escreveu dia 7 de agosto. Creio que o amor de Deus me alcançou, creio na minha cura. Amém. Vivo na Espanha e em outubro de 2011 vou ao Brasil. Quero ir aí no Caminho da Graça dar um beijo em todas vocês. Que Ai, Deus que abençoe bom! a A gente todos. vai ficar feliz de dar um beijo nela, né? Agora, o que eu queria dizer para você ainda mais um pouquinho é a pior coisa que uma pessoa pode dizer para uma mulher grávida, tá? Mas ande sem ansiedade. Ansiedade vai contra, luta contra, age contra tudo aquilo que você quer. Então, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus pela tua vida todos os dias e põe a sua cabeça em outro lugar que você vai ver que rapidinho as coisas acontecem da forma... Um dia de cada vez, Um né? dia de cada vez. Um dia de cada Nosso vez. tempo está acabando já. Já? Já está acabando. Vocês têm alguma outra coisa para falar? Eu queria dar graças a Deus hoje, sabe pelo quê? Pelo Leonardo e pela Ayla, que são o nosso casalzinho que está dando atenção para as crianças lá na Nigéria. Então, meu graças a Deus hoje vai para eles. Olha, o meu graças a Deus se une com graças a Deus da Dora e a gente manda um beijo todo especial para eles, para vocês. E a gente pede ao Senhor que supra todas as necessidades, que abra o coração das pessoas que estão contribuindo com a Nigéria, que elas tenham a misericórdia de ver que esse casal está salvando vidas de crianças absolutamente abandonadas à própria sorte e que eles precisam de suporte porque lá é difícil para tudo. Os rapazes que foram, eles mesmos, que são varões de guerra, sentiram na pele a dificuldade que é a Nigéria para tudo. E a Ayla grávida, né? Pois é, então, olha, que o Senhor derrame sobre vocês toda a graça, toda a bênção, e que Ele toque o coração de todas as pessoas que puderem contribuir e que ainda vão ser tocadas para contribuir com esse trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero brincar aqui rapidinho com o meu graças a Deus para cá. A Karine. A Cá me mandou umas mensagenzinhas no Face. E assim, desde o dia que eu conheci, eu penso muito nela, assim. E tenho gostado muito do que eu tenho visto, do que eu tenho ouvido dela. E aí eu queria dar meu graças a Deus por você. Ai, que por você tá fazendo parte da minha vida. Fazer igual eu disse lá no Face, que eu amo você. Ah, que linda. Muito lindo, adorei esse graças a Deus. Compartilho esse graças a Deus. A ganhei como vizinha, estou super feliz. E a gente está muito feliz com a chegada da Karine mesmo. Né? É verdade. E parece que sempre esteve. É verdade. Sempre esteve.
O único problema da Cá é o CPF dela, né? Mas tudo bem, a gente releva. É 666? Vamos relevando aí aos pouquinhos. Tenha mas... medo. Tenha medo. Cuidado. Abra os olhos. De olho em você. Tenha medo. Jesus só quando a gente estava falando, Jesus só lidou com Judas, né? Agora aqui com 666, né, Karine? Será que é você? Fique esperta. Fica aí. Adriana, ainda quero lembrar que ela passou no... Ela estava indo para Goiânia e aí deu uma paradinha ali no Gerivá, sem querer fazer a propaganda, mas comprou as minhas balinhas, tá? Mentira. Verdade. Você não fez isso. Agora eu vou fazer que nem Judas. Como que você tomou essa providência antes que eu? Você não conseguiu achar as balinhas dela no Menina, Rio? rodei Seca, Meca e Cafarnaum e não achei. E ela disse que essa loja, depois que eu fiquei procurando mais um dia inteiro lá, ela disse que aí fechou. Ah. Não. Eu lembrei das suas balas em Israel, tá, Cacá? Eu lembro disso, mas ela não fechou. O que aconteceu foi que ela parou de vender as balinhas. Mas agora já tem aqui no caminho para Goiânia, você fica sabendo, quando você puder. Agora vem Tiver aquele indo pra lá. comentário enciumado, assim, quer ver? Por isso que você diz que tá gostando dela. Interesseira. Só foi uma lembrança a mais do carinho dela. Ai, que bom, é muito bom isso. É muito bom essa comunhão em amor. É tão bom a gente se descobrir, né? Se descobrir de confiança, se descobrir com o coração Entranháveis aberto. afetos. Entranháveis afetos. Muito bom. Entranháveis afetos. É isso aí. Gente, um beijo para vocês. Um beijo para vocês todos. Graças a Deus por vocês. Dê graças a Deus todos os dias. Mantenha o seu coração grato, independente da circunstância. Amém. Ajoelha onde você está. Levante as suas mãos para os céus, sem vergonha, sem pudor. Porque a gente tem que ter vergonha de seguir a onda do diabo. Agora, de se derramar diante do nosso Deus e agradecer, porque o Espírito Santo ainda contém toda a burrice que a gente poderia dar largo e fazer. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Graças a Deus pelo Espírito Santo que nos supre. Ainda nos momentos tristes, é Ele que afofa. Você já imaginou-se nos momentos tristes sem o amor e o poder do Espírito Santo? Sem a esperança de Deus na sua vida? Dê graças a Deus por o Senhor ser quem Ele é, seu Salvador, o Redentor, o curador e aquele que tem interesse na sua cura completa. Saiba disso e viva bem melhor. Um beijo e até o próximo programa. Paulo,